Muitos pais recebem o diagnóstico de autismo do seu filho e já recebem junto uma recomendação: procurem terapia ABA. Mas como saber se a terapia ABA realmente faz sentido e se ela é para o seu filho agora? Hoje eu vou te explicar de forma clara e você vai entender se a ABA é para o seu filho. Olá! Que bom ter você conosco novamente nessa corrente do bem. Eu sou a Fábia Lumertz, eu sou especialista no atendimento de crianças neurodivergentes, especialmente crianças no espectro do autismo. E aqui no canal eu compartilho conteúdos para ajudar os pais a entenderem o desenvolvimento dos seus filhos e assim tomarem decisões mais seguras sobre terapias e intervenções. Hoje você vai entender o que é a terapia ABA, quando ela é indicada e por que a avaliação é uma das etapas mais importantes antes de tomar qualquer decisão sobre as terapias do seu filho. ABA significa análise do comportamento aplicada. É uma abordagem científica que analisa o comportamento da criança para ver como ela aprende e quais as habilidades que precisam então ser desenvolvidas. Na prática, a terapia ABA pode trabalhar áreas muito importantes, como comunicação, interação social, habilidades da vida diária ou atividades da vida diária, autonomia, enfim, são muitas áreas que a gente consegue então ajudar a criança a desenvolver utilizando terapia ABA. O foco da intervenção não é apenas diminuir comportamentos difíceis, mas sim ensinar à criança habilidades que vão ajudar ela a se desenvolver melhor e a ter mais independência. Uma das coisas mais importantes que os pais precisam saber é que não vai ter um plano de intervenção único, universal para todas as crianças. Cada criança é única. E então, cada plano de intervenção também vai ser único. E por que isso, né, gente? Porque cada criança vai ter um nível de desenvolvimento, vai ter habilidades que ela já adquiriu e vai ter dificuldades que também vão ser próprias dela, do desenvolvimento dessa criança. Por isso, antes de iniciar qualquer terapia, a gente tem que saber o ponto de partida da nossa criança, daquela criança específica que vai iniciar um tratamento terapêutico. E isso só é possível a partir de uma avaliação estruturada. Agora eu quero saber de você. Hoje, qual é a maior dificuldade do teu filho ou da tua filha? É a comunicação? É a interação social? São aquelas questões dos comportamentos do dia a dia, ali na ida para a escola, na hora de escovar os dentes, enfim, nessas questões justamente de vida diária, do dia a dia? Coloca aqui nos comentários o que está sendo mais difícil aí na tua rotina com teu filho ou com a tua filha. Essa é uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer na hora de buscar uma intervenção, na hora de se nortear sobre qual vai ser o próximo passo com o nosso filho, a nossa filha com TEA. Quando a criança passa por uma avaliação adequada e recebe um plano de intervenção estruturado, personalizado para ela, os resultados vêm. E eles vêm na forma de desenvolvimento. Ao longo da minha prática clínica, eu já acompanhei casos em que a principal dificuldade da criança, o objetivo principal, o primeiro objetivo em alguns casos, e nesse caso específico que eu tô contando, era a comunicação. E com o trabalho adequado, essa criança passou a comunicar o que ela queria e assim melhorou horrores a interação com a família, a interação social dela em outros ambientes também. E isso, gente, isso muda a rotina, isso muda o dia a dia de uma família, isso melhora a qualidade de vida da criança e de todo mundo, enfim, que está no entorno dela, especialmente a família. Mas muitos pais, eles chegam no consultório sem saber exatamente por onde começar. E a avaliação, ela serve justamente para isso, para a gente ter ponto de partida. E uma avaliação, ela responde especialmente 3 questões fundamentais. Em que momento do desenvolvimento a nossa criança está?
está? Quais habilidades precisam ser desenvolvidas primeiro? E qual tipo de intervenção pode trazer mais resultado para a nossa criança no momento em que ela está? Sem essa análise, existe um risco muito grande da gente investir tempo e recursos em intervenções que não são prioridades, que não vão ser assim tão efetivas naquele momento do desenvolvimento da nossa criança. Eu já acompanhei, né, gente, ao longo da minha carreira, assim, né, inúmeros casos, enfim, de crianças que vieram buscando uma avaliação inicial para depois, então, montar um plano de intervenção, enfim, né, e algumas que já tinham, então, o diagnóstico e já tinham passado por intervenções e que as coisas não aconteciam, né, e que chegaram para mim. Eu quero compartilhar com vocês de um caso específico de uma menininha que chegou então para mim. Ela estava com 4 para 5 aninhos, ela já tinha diagnóstico há bastante tempo e ela fazia várias terapias, assim, né, enfim, de vários tipos de terapias com vários profissionais diferentes, só que ela não tinha avaliação. Então, ela fazia muitas horas de terapia, né, em vários locais e não se percebia, não se via, né, a coisa não andava. E essa família acabou chegando, então, né, para mim, no meu consultório, por indicação, e aí a gente fez a primeira coisa, eu expliquei para a família toda essa questão, então, da avaliação, da importância da avaliação, e a gente fez, então, essa avaliação de desenvolvimento com essa menina, né, então, nessa avaliação, a gente conseguiu ver as idades de desenvolvimento, porque idade cronológica, gente, é uma coisa, né, idade de desenvolvimento é outra. Então, a gente pode ter uma criança, sei lá, com 4 anos e 8 meses, que na comunicação, por exemplo, na comunicação expressiva, né, a fala ou a forma de apontar, a forma de indicar, né, a comunicação que expressa, ela pode estar com uma idade de 1 aninho, 1 ano e meio, 2, né, então a gente pode ter uma idade cronológica aqui e uma idade de desenvolvimento muito abaixo ou inclusive muito acima, né, nesse caso as idades de desenvolvimento elas estavam abaixo, né, a motricidade fina estava muito baixa, a imitação visomotora, né, que é o conseguir imitar o que está sendo ensinado, o que está vendo, estava muito baixa, a comunicação expressiva estava muito abaixo da idade, a comunicação receptiva, que é entender o que está sendo comunicado, também estava muito abaixo, enfim, né, em termos de idade de desenvolvimento em relação à idade cronológica. E assim, claro, eu só estou dando exemplo dessas 4 áreas, né, mas foi feito todo o mapeamento, então, de todas as áreas, a partir de uma avaliação, e aí a gente fez um relatório com tudo isso, que é o procedimento, né, colocando então o que estava mais abaixo, o que estava, né, mais próximo ali do esperado, e com isso a gente consegue ver o que mais está atrapalhando o desenvolvimento daquela criança e o que a gente precisa buscar, né, então, bom, ela tá com uma linguagem receptiva, o entendimento dela, da comunicação, né, gente, eu falei linguagem, mas eu quero dizer comunicação de uma forma global, né, tá muito abaixo, então ela não tá entendendo o que está sendo solicitado, o que esse ambiente está comunicando, o que as pessoas estão comunicando. Ela também não está conseguindo se comunicar, né? Porque a linguagem, a comunicação expressiva dela também está muito baixa. A motricidade fina estava muito baixa nesse caso também, né? Muito abaixo do esperado. A imitação visual motora também, muito abaixo do esperado. Então, são vários pontos que vão prejudicando o desenvolvimento dessa criança, né? Uma criança com dificuldades comunicacionais, dificuldades de motricidade, né? Então, mesmo talvez ela querendo fazer determinada coisa, a motricidade que ela precisa para realizar aquela tarefa, aquele brincar, ela está muito prejudicada. Então, o que a gente faz, né? Nesse caso específico, a gente manda um plano de intervenção para justamente a gente puxar a partir de atividades adequadas essas áreas. E por que eu falei, enfatizei o atividades adequadas? Porque com criança, gente, a gente organiza ela de fora para dentro. Então, são as atividades que fazem a atividade motora, no caso da motricidade fina, da imitação, que fazem com que o cérebro crie os circuitos neurais para que ela consiga usar, para aperfeiçoar essa motricidade a partir do que ela está fazendo. Então, o fazer motor cria esses circuitos neurais que vão auxiliar ela em outras tarefas usando essas habilidades. E assim na parte da comunicação. Se a criança estava, nesse caso, né, essa criança, essa menina, estava com tanto déficit na comunicação, bom, a gente vai partir para formas de comunicação anteriores à linguagem oral. Claro que a gente vai estimular a linguagem
linguagem oral junto, né? Com onomatopeia, com imitação de animal, né? A gente vai descobrir nessas avaliações, a gente também faz isso, né? Um mapeamento das habilidades, dos interesses e dos gostos da criança. Então, a partir das preferências dela, a gente vai montar atividades ao encontro do que a gente quer desenvolver a partir de coisas que ela goste. Mas, se a criança tá muito atrasada, né, gente? Ela tem um déficit muito importante em comunicação, mas ela já tá com quase 5 aninhos, como é esse caso que eu tô citando para vocês, a gente vai partir para outras formas de comunicação, porque comunicação não é só falar e entender o que estão falando, né? A gente pode usar, enfim, os apoios visuais, a gente pode organizar o ambiente para que esse ambiente induza, né, de certa forma, que ela consiga ler o ambiente e entender o que se espera dela. Então, tem várias estratégias que a gente pode usar para melhorar essa questão da comunicação, e foi o que a gente fez nesse caso, né? A gente partiu, então, a gente fez toda a avaliação do desenvolvimento com todos os, né, os itens ali, os construtos que a gente analisa, e a gente chegou, enfim, né, nesses 4 que estavam mais prejudicados: a parte da comunicação expressiva, comunicação receptiva, motricidade fina e imitação visual-motora, e a gente fez todo um plano de intervenção para buscar isso, para ajudar ela a melhorar mais, claro que não abandonando os outros, né, fatores do desenvolvimento, porque o desenvolvimento, ele é amplo, ele é global, né, gente, uma coisa ajuda na outra, enfim, né, mas, resumindo, tá, a gente então focou especificamente nessas questões, e essa criança, ela teve uma evolução que em questão assim, ó, de 2, 3 meses já foi possível perceber, né, a criança mais calma, mais tranquila, conseguindo brincar com o que era, obviamente, um brincar particular dela, né, mas um brincar melhor, um brincar com mais tempo de brincar, e uma comunicação que foi melhorando a partir justamente dos apoios visuais, né, dela conseguindo entender, então, porque se a linguagem falada estava tão difícil, a gente começou a trabalhar então com os cartões visuais, né, com questões com o ambiente mais organizado para direcionar, para deixá-la mais tranquila, mais concentrada, né, a ponto dela conseguir daqui a pouco apontar nos cardzinhos, enfim, né, o que ela queria. A gente foi ensinando para ela, por exemplo, o brinquedo predileto dela, com uma foto do brinquedo, né, falando para ela de uma forma pausada que brinquedo era, mas com o cartãozinho, para ela entender que aquele cartão ele comunica, e que quando ela mostrava aquele cartão, ela ia ganhar o brinquedo. Mas para entender quanto uma avaliação direcionada, aí essa avaliação direcionada, ela vai nos dar um plano de intervenção também direcionado, e isso vai impulsionar o desenvolvimento da nossa criança, que é o nosso objetivo, obviamente, né? Inclusive, em breve, eu vou abrir novas vagas para avaliação comigo. Nessa avaliação, o objetivo é justamente ajudar os pais a entenderem o perfil de desenvolvimento da criança, quais habilidades precisam ser trabalhadas primeiro e qual o caminho terapêutico mais indicado naquele momento do desenvolvimento da criança. E se você quiser saber mais detalhes, todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Uma das maiores mudanças que eu vejo nas famílias é quando os pais, eles passam a entender o desenvolvimento do filho, a subjetividade dessa criança, como está realmente o desenvolvimento dela, e não só a idade cronológica que ela tem. Os pais passam, gente, a não se sentir mais perdidos, eles ficam mais seguros, e eles começam a entender, então, quais são as prioridades de desenvolvimento da sua criança, quais as habilidades que a gente precisa desenvolver primeiro e quais intervenções são as necessárias naquele momento, além de entender o papel da família no dia a dia, como a família também consegue, de uma forma muito efetiva, fazer intervenções no ambiente natural da criança, que é o ambiente familiar, e ajudar ela no desenvolvimento dela. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento da nossa criança. Isso fez sentido para ti? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a terapia ABA, aproveita, já deixa o teu like e te inscreve no canal. Aqui eu sempre compartilho conteúdos que ajudam os pais a entenderem melhor o desenvolvimento da criança autista e a tomarem melhores decisões que contribuam com o futuro do seu filho.
Aproveita e já assiste aqui esses 2 vídeos que vão te ajudar a entender mais ainda sobre esse tema. Um grande abraço e até o próximo vídeo.